Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Edgleyson Silva e hoje eu vou te convencer de que você já sabe programar em Dart e, consequentemente, em Flutter. Bom pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre Flutter aqui do canal. Eu já queria muito ter gravado esse vídeo, eu estava realmente me coçando para fazer isso. Eu só não fiz ainda, não tinha feito ainda na verdade, porque o meu computador não é dos melhores, né? Eu estou melhorando essa arquitetura, mas por enquanto ele ainda é um computador um pouco fraquinho. E ele fica um pouco lento, é difícil para você gravar desse jeito, tá? Mas eu estou fazendo aqui alguns testes com o Dartpad, né? E se tudo der certo, mês que vem a gente vai ter uma arquitetura melhor para trabalhar. E o que não vai faltar aqui é vídeo de Flutter. Eu já havia tentado gravar alguns vídeos, inclusive um vídeo sobre um widget lá específico que era o Text Field. Só que devido a essa lentidão ficou travando e tal. Mas aí depois eu tive um insight, né? Na verdade um amigo meu falou, cara, você podia fazer um vídeo mais iniciante e tal, pra gente poder ir pegando. E assim, uma das coisas que ele falou foi que ele, estudando sobre Flutter lá, procurando, ele viu que era apontado como uma dificuldade lá, ir pro Flutter aqui, você vai ter que aprender uma nova linguagem, né? Isso aí já é um empecilho, entre aspas, né? Já é um problema, né? O cara tá programando web, que muita gente que desenvolve mobile hoje é do ecossistema web, trabalha com Ionic, trabalha com React, Native Script, né? Então mexe ali com JavaScript e pro Flutter às vezes assusta um pouco, porque você vai ter que ter essa mudança, né? Um pouco de paradigma, você vai fazer as coisas um pouco de forma diferente. E principalmente por ser outra linguagem, né? Que na verdade isso não deveria assustar os desenvolvedores, né? Porque tudo parte da lógica. Mas a boa notícia é que a gente vai descobrir aqui hoje que você já sabe programar em Dart, tá? Então se você vem do sistema web, se você desenvolve, não desenvolver um aplicativo, mas desenvolve pelo menos uma página HTML com JavaScript, você vai perceber que você já sabe programar em Dart, tá? As diferenças são bem poucas. E aqui a gente vai também falar um pouco da comparação dela com outras linguagens, tipo Java ali, eu acho ela um pouco parecida com Python também. Então esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, a gente vai fazer uma comparação de código, a gente vai ver os elementos do Flutter que a gente também encontra no desenvolvimento web, tá? E aí a gente vai concluir na terceira parte que você já sabe programar em Flutter. Mais uma coisa, se inscreva nesse canal maravilhoso, né, e nos ajude a crescer, né? Agora, nosso primeiro vídeo de Flutter, e a tendência é aqui que tenha cada vez mais conteúdo sobre o tema. Inclusive, a gente vai ter uma surpresinha aí, vou deixar para o final, mas na frente a gente fala sobre isso, tá bom? Já conversei demais, vamos lá. Então vamos para a primeira parte do nosso vídeo, tá? A gente colocou aqui no nosso VS Code já. Do lado esquerdo eu tenho a parte aqui do Dart e do lado direito eu tenho a parte do JavaScript. E dois avisos, tá? O primeiro aviso não é um transpiling, tá? O Dart é uma linguagem, né, que foi inicialmente criada para desenvolvimento web, é uma linguagem da Google, tá certo? Isso aqui não vai ser um transpiling do Dart para o JavaScript. Na verdade eu não estou compilando, eu estou só mostrando como que fazer as coisas, tanto em uma como na outra, são parecidas, tá certo? E a segunda coisa é que assim, a gente não vai ter tempo em um vídeo só de mostrar todas as características do Dart. A gente vai mostrar aqui essa comparação e ver mais o cerne do negócio. Claro que no Dart você vai ter outras coisas que não tem no JavaScript e vice-versa, né? Então assim, vai chegar um ponto que elas vão ficar um pouco diferentes, mas a gente vai falar aqui do núcleo, do cerne, né? Então vamos lá. Tudo começa aqui com a importação. Tanto no Dart quanto no JavaScript você vai estar utilizando a palavra reservada import. No JavaScript a gente está importando ali um módulo, né? Seria um módulo que você estaria importando, por isso que ele é dessa forma aqui. Se a gente seguir aqui no nosso código Dart e definir aqui algumas funções, a gente tem o seguinte, ó. A gente definiu aqui uma função de soma, tá? Então, o Dart aqui ele vai sim se assemelhar com outras linguagens como Java. Quando você define uma função, você vai ter sempre que ter um retorno, tá bom? E aí você vai aqui passar os parâmetros, que também são tipados, tá? O Dart é uma linguagem de tipagem forte, então você tem que definir aqui os tipos dos seus parâmetros, das suas variáveis, da sua aplicação. E a gente tem aqui a função soma, só retorna A mais B. Logo aqui abaixo a gente tem uma outra função soma, só que no estilo de arrow, tá? É como se fosse uma setinha mesmo aqui. E no JavaScript a gente também tem isso, a gente vai ver já já. E aqui a gente tem essa outra função que eu chamei aqui de async arrow sum. Não sei porque que eu coloquei esse arrow, porque eu não estou usando o arrow function aqui, mas tudo bem. Basicamente essa função ela diferencia das outras porque ela é uma função assíncrona. Então ela retorna aqui um future, que é um conceito aqui do Dart, mas que no JavaScript a gente tem algo semelhante também. Então a gente tem essa função, aqui ela é assíncrona, tá bom? E aqui eu tenho só um future delayed,
que é como se fosse um set timeout no JavaScript aqui para a gente só retornar A mais B. Lá no nosso JS ficaria algo mais ou menos assim, ó. A gente teria essa função soma aqui, ó, tá? E vai ser equivalente a essa aqui. No JavaScript a gente sabe que não tem essas tipagens, tá? A tipagem dele é dinâmica. E aí a gente tem aqui arrow sum, tá certo? E esse arrow sum aqui você vê que é bem semelhante mesmo, até que é a forma de fazer a seta. A diferença é que aqui a gente não tem esse tipo. Aqui no caso eu utilizei o let para definir a função. E aqui eu tenho async function, eu coloquei os mesmos nomes, tá? E aqui a gente retorna uma promise. E essa promise ela vai ser resolvida no timeout aqui. Vai dar um resolve, que é o resultado de A mais B. Isso aqui é um conceito do JavaScript, tá? Se você ainda não viu, é bem interessante você entender isso aqui, é bem legal. Mas a gente vai ver lá na execução que é bem semelhante aqui a questão da promise com o future lá do Dart, tá? Então, seguindo aqui no nosso código Dart, a gente vai no main aqui definir algumas variáveis, tá bom? E que variáveis são essas? Eu tenho o age, name, account balance, tá? Então, basicamente para mostrar os tipos. Então, eu tenho um tipo int, eu tenho string, eu tenho double. Basicamente os tipos primitivos que a gente tem nas linguagens como Java, C Sharp. E aí a gente tem aqui, ó, um map e um list. E como no Dart você vai ter que estar tipando os seus objetos, você vai fazer da seguinte forma, tá? Então no map aqui, quando eu faço um map, quem manja de Java já vai entender isso aqui. Eu estou dizendo que eu tenho um map, é sempre um par chave valor. Eu estou dizendo qual o tipo da minha chave, é string, e o tipo do valor também é string. Você pode aqui no Dart, eu não vou me aprofundar nisso, mas utilizar tipos dinâmicos, tá? Isso aí eu não vou me aprofundar nisso não, mas você pode fazer isso. Existe um tipo no Dart que é o Dynamic, e aí ele é realmente dinâmico. Então uma hora ele pode ser um int, uma hora ele pode ser um string, tá? E assim vai. Tá bom, nesse caso eu resolvi tipar. Se eu tirasse isso aqui, aí seria um tipo dinâmico. E aqui eu tenho abaixo um array, né? No caso aqui é um list, né? Uma lista. E aqui nós temos fruits. E aqui eu tenho algumas frutas registradas, né, no nosso array, tá bom? Aqui no JavaScript é bem semelhante, tá? A gente vê que até a definição do objeto aqui ela é bem semelhante. A gente tem aqui o age, mais uma vez não vai ter o tipo, name, account balance, tá? No teacher aqui, que é o nosso objeto, a gente tem a mesma forma aqui, chave valor. Inclusive aqui eu posso usar aspas se eu quiser, para ficar mais parecido. Então eu posso deixar da seguinte forma. Também funciona, tá bom? E aqui é nosso array de frutas, nosso fruits aqui, também normal, é bem semelhante. A diferença é só esses tipos aqui que você está colocando. Para a gente encerrar, a gente tem só um loop aqui no Dart, tá? Que mais uma vez se assemelha à maioria das linguagens que a gente já conhece. No Python não vai ter isso aqui, mas no JavaScript tem, no PHP tem, no C Sharp tem, no Java tem, tá? Então um loop normal, um loop fora aqui. O interessante é a gente ver que a interpolação, como que ela se dá aqui dentro do Dart, tá? Então dentro do Dart você vai estar utilizando sempre esse cifrão dentro da string quando você quiser interpolar algum elemento, algum valor, tá? Então se eu quisesse colocar o i aqui, bastava colocar cifrão i. Nesse caso ele tem essas chaves aqui, porque ele está fazendo uma expressão. Então tem uma expressão, então ele precisa colocar a chave, senão ele ia colocar o i e aí colocar mais um como texto mesmo, tá bom? E essa aqui é a função print, né, que é equivalente ao JavaScript aqui, o console.log, tá? Então aqui no JavaScript seria console.log, o for é o mesmo, tá? E aqui no JavaScript a interpolação é semelhante, tá? Com a diferença de que as aspas aqui elas são na verdade crases, a gente faz lá com o shift lá no acento. E aqui, na verdade, são aspas simples mesmo, normal. A gente utiliza apóstrofo mesmo, tá certo? E aqui a execução das funções, a gente tem da mesma forma que é na maioria das linguagens. Então aqui eu estou executando sum, aqui arrow sum. E aqui a gente está executando aquela função assíncrona lá, tá? E aqui, nesse caso, a gente está utilizando da forma mais básica, com o then aqui. Então, ela vai retornar uma feature, tá? E quando eu tenho essa feature, eu tenho uma promessa de que vai ter um valor no futuro. Então eu digo aqui, então quando esse valor vier, eu quero executar alguma coisa, no caso aqui é um print. E aí pode acontecer algum erro no meio desse processo. E a gente tem aqui o catch error para pegar esse erro. No JavaScript, como que vai ficar esse negócio?
Não é idêntico, mas é muito parecido, tá? A gente sabe que o nosso console log seria o nosso print lá do Dart. E aqui a gente tem que observar mesmo, aqui é o nosso async arrow sum. A gente tem a mesma coisa, basicamente. No arrow sum, tanto que eu falei promessa, né? Então a gente tem uma promise, né? Que é uma promessa. Então, quando eu executo essa função, eu tenho uma promessa de que no futuro eu teria um valor. Então, quando eu tiver esse valor, que no caso aqui é o resultado dessa soma, eu quero fazer um print aqui, um console log. Tá? E eu também posso pegar os erros que talvez aconteçam nesse processo com o cat. Tá? Da mesma forma que você faz no Dart. Bom pessoal, na execução desse código, né, a gente vai executar aqui tanto o Dart quanto o JavaScript, para ver mais as semelhanças ali entre eles. Tá? Então eu coloquei aqui no Dartpad, aquele código que a gente fez no Visual Studio Code, só para a gente executar aqui e ver ele funcionando. Então quando eu clico aqui em Run, ele vai executar aqui o código. Então ele vai executar a partir do main, que é assim que o código Dart ele vai executar normalmente, tá? Então a primeira coisa que ele faz, ele vai definir isso tudo, mas ele não vai printar nada. Ele começa a printar a partir desse loop, tanto que o primeiro print que aparece aqui no nosso console é hello 1 até o 5, eu esqueci até um L ali, mas tudo bem. E aí a gente vai printar as funções, então a soma, 17, depois 17 de novo, né, que é o arrow sum. E aí depois disso, dá tipo um delayzinho, não sei se você percebeu, ele coloca lá async result 12, ó, certo? Então ele dá esse delay, que é justamente o tempo, né, de 1,5 segundos, tá? No JavaScript a gente vai executar aqui pelo Node, tá bom? Aquele código tá aqui. Eu só comentei aqui a parte do módulo, porque esse módulo ele não vai existir, então se eu tentar executar com isso aqui descomentado ele vai dar um erro. Então, ó, eu criei essa função main para ficar algo parecido mesmo, também nem precisava. Mas a gente vai executar aqui e o resultado vai ser o mesmo. Então, vou executar aqui o Node main, ele vai, ó, começou ali pelo print do hello, que é do for, tá? Do loop for. Depois ele coloca as duas funções e o mesmo delay que tem lá vai ter aqui também. Então, para você perceber essa semelhança. Bom, pessoal, e como você viu, as sintaxes elas são bem semelhantes, tá? Você vai encontrar algumas particularidades que você vai desenvolvendo, mas no geral você vai fazer algo bem parecido com o que você já faz, né, se você já programa. E isso nos leva ao nosso Flutter, né, que é o framework da Google lá, o UI Toolkit, né, para desenvolvimento de aplicações cross-platform com o Dart, né, que foi uma excelente escolha de linguagem. A gente vai ver aqui mais ou menos como que isso aqui é semelhante ao desenvolvimento web que a gente já está acostumado a fazer. Primeiro de tudo, pessoal, no Flutter aqui tudo é um widget. E você pode fazer uma analogia de widgets com componentes. Tá? Então, digamos que o nosso HTML está lá. A gente tem HTML, header, aí tem title, aí tem body, aí está a estrutura da nossa página lá. Tá? Cada tag dessa pode ser interpretada como um componente. Então, se eu tenho uma div dentro da outra, é um componente com outro dentro. É muito simples, né, para a gente que já está acostumado com desenvolvimento web. No Flutter aqui é da mesma forma. Né? A gente tem sempre um widget que está dentro do outro. Tá? Então aqui nessa estrutura padrão, eu não vou entrar em detalhes sobre esse método aqui, o build, eu não vou entrar em detalhes sobre cada widget aqui, mas basicamente para você entender a estrutura. Esse widget aqui, ele é acho que o mais usado, né? Porque ele monta uma estrutura toda de uma página do Flutter. Você está vendo aí na imagem. E esse widget ele é composto por outros. Então ele vai ter ali uma app bar, que vai formar aquele título. E ele vai ter um body, que não poderia ser mais cômodo para a gente. Ele vai ser o corpo da nossa página, que a gente vai colocar outros widgets. Nesse caso a gente tem para deixar no centro, e depois a gente tem uma coluna que vai colocar um sobre o outro. Então você vai ter dois textos ali, um com uma mensagem, o outro com um número lá de vezes que o usuário clicou no botão maisinho lá. Basicamente isso. Então você já está habituado com isso aqui. A gente trabalha assim com árvores, né? Então se você conhece do Doom lá, do JavaScript, a gente já está sabendo como isso aqui funciona mais ou menos. Claro, você não vai fazer navegação nesses elementos da mesma forma que faz lá. Mas a estrutura básica aqui é praticamente a mesma que a gente tem lá. O padrão, que seria o HTML, seria esse scaffold. A gente tem a appbar, que seria o nosso head. E a gente tem o body, que realmente seria o nosso body. Tá? E a gente vai ter outras coisas, claro, aqui. Não vai ser totalmente idêntico. A segunda coisa que é semelhante aqui no desenvolvimento web que a gente está acostumado é a forma de desenvolver os layouts no Flutter. O Flutter ele segue basicamente o Flexbox que a gente tem no CSS. Então fazer layouts no Flutter é basicamente aplicar o Flexbox que você já aprendeu no CSS. Eu espero que você tenha aprendido, né? A gente tem um vídeo aqui falando sobre Flexbox, dá uma olhadinha aí, tá? Inclusive, entre os próximos vídeos que a gente vai ter de Flutter, vai ser falando sobre isso, né? Sobre como o Flexbox
ele se aplica aqui no desenvolvimento de aplicativos com Flutter, e como que a gente consegue entender mais ou menos lá os eixos, né, no desenvolvimento dos layouts. E a terceira coisa que a gente tem em comum aqui, né, uma das outras coisas que a gente tem em comum é o Rot Reload, né? A gente está acostumado aí no desenvolvimento web a fazer algo e já visualizar, fazer e visualizar. Você faz, antigamente você fazia e no navegador F5. Você mudava uma coisinha no navegador F5. O que é diferente, claro, né? Quem usa framework já está acostumado com você mexer e ele atualizar só lá, como Angular, no Vue também tem isso. Quem não usa, você consegue lá no Webpack fazer com que isso funcione, sem o Webpack também você faz. Tá? Então você tem esse Rot Reloading funcionando bastante no desenvolvimento de aplicações web, que te dá um ganho, né? Porque quem desenvolve nativo, pelo menos eu desenvolvi nativo um pouco, e eu realmente tinha muita dificuldade em testar as aplicações. Talvez eu estava fazendo algo errado, né? Mas enfim, eu fazia um pouquinho ali, aí tinha que buildar tudo de novo, para depois olhar e ver que estava errado. E aí voltar e fazer de novo e buildar. Aqui não, a gente tem o poder do Rot Reload funcionando perfeitamente pra gente, né? Pra gente poder trabalhar, mudou alguma coisa e já visualiza o resultado, que é excelente. Então pessoal, conclusão, a gente viu aqui que a sintaxe é semelhante ao que a gente já está acostumado no JavaScript. Os elementos são dispostos em árvores, que a gente está acostumado no HTML lá com o DOM. A gente consegue utilizar conceitos que a gente aprendeu no CSS lá com o Flexbox no desenvolvimento de layouts em Flutter. E a gente também tem o poder maravilhoso, excelente do Rot Reload. Então basicamente você não tem mais desculpa para dizer que você não aprendeu Flutter, porque é uma outra linguagem, tá? Realmente vai ser muito simples você entender isso aqui. Se você programa Java, se você programa JavaScript principalmente, você vai entender isso aqui de uma forma maravilhosa e muito simples, tá? Existem alguns outros conceitos que você precisa para trabalhar no Flutter, mas basicamente se você sabe isso, você já pode dar o pontapé inicial. E se você não sabe programar, se você nunca escreveu uma linha de código, não tem problema, tá? Eu conheço gente que já começou no Flutter aqui, né? Teve o início ali na programação, na lógica, que é importante você ter lógica, tá? Teve gente que já começou no Flutter, né? Inclusive um membro da equipe do Flutterando começou assim, tá? E hoje trabalha com Flutter. Basicamente, você tendo a lógica, você consegue programar em qualquer linguagem. Vou colocar um asterisco aqui, porque tem umas linguagens que são bem estranhas, diferentes mesmo. Mas a maioria delas você vai saber só com lógica, tá? E ainda mais, se você souber JavaScript aqui, Java, você vai sim conseguir dominar o Flutter facilmente de forma muito rápida, né? Faça esse desafio a você, né? Faça aí o seu primeiro appzinho em Flutter, não precisa ser algo extraordinário, né? Basta ser algo simples, tá certo? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso primeiro vídeo de Flutter aqui, eu estou muito feliz em fazê-lo. Vou deixar aqui alguns links na descrição. Mais uma vez, se inscreva no canal da Flutterando, participe do Telegram da Flutterando, tá? Que vocês vão aprender bastante sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo com quem tem interesse, se inscreve nesse canal, deixa o joinha e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!